Olá pessoal, mais uma dica aqui das 200 dicas para o exame de ordem. A matéria, Estatuto da OAB e Ética do Advogado. Vamos falar agora sobre incompatibilidades e impedimentos. Para você saber a diferença entre um e outro, é só você lembrar do exemplo do futebol. Quando um homem quer jogar futebol feminino, ele vai entrar em campo? Não, é uma atividade incompatível. Ele não vai nem pisar no gramado. Por quê? Porque o homem não pode jogar futebol feminino. Agora, no impedimento, você está lá, você é atacante, recebe uma bola, só que a bandeira levantou. O que acontece? Você não pode prosseguir na jogada. Por quê? Porque o jogo já está parado, você não pode ir naquela bola. Mas você continua dentro de campo, continua jogando, tocando de lado, esperando uma outra bola para você fazer o gol. Então, incompatibilidade é uma vedação total ao exercício da advocacia. E impedimento é a vedação ao exercício da advocacia só para alguns atos. Nos impedimentos, você vai ver lá que, por exemplo, eu sou procurador do Distrito Federal, eu posso advogar, posso ter clientes, mas eu não posso advogar contra a fazenda pública que me remunera, não posso advogar contra o Distrito Federal. Então, eu tenho um impedimento, eu não posso ir naquela bola. Se a bola for contrária aos interesses do Distrito Federal, eu não posso atuar como advogado. Agora, imagina um juiz. O juiz ele é servidor da justiça, ele vai julgar, ele tem que ter independência total, isenção total. Ele não pode advogar de forma alguma, nem contra a fazenda que remunera, nem para a mãe dele, nem para o pai, nem para o irmão, nem para ninguém. Porque é incompatível a atividade de juiz com a atividade de advogado. Vou jogar na tela aqui uma questão da OAB que cobrou esse tema. Vamos lá. Além de advogado, João é professor da Universidade Pública M, com natureza de autarquia, onde exerce as funções de coordenador acadêmico da graduação do curso de Direito. Então, João é professor da universidade e advogado. Diante do prestígio acumulado, seu escritório de advocacia vem a ter renome, atuando em diversas causas nas comarcas de influência da universidade. Essas circunstâncias indicam que o cargo ocupado pelo advogado seria um caso de A. Abrangido pelas normas que criam regras de incompatibilidade para administradores públicos. João é incompatível, ele não pode exercer advocacia, é incompatível? Já vê que não, né? Só porque ele é professor universitário. B. Não previsto, vez que a atuação como dirigente de entidade pública é irrelevante para o sistema de incompatibilidades. C. Excepcionado diante da característica que o vincularia ao magistério jurídico. E D. Incluído no rol das incompatibilidades por não permitir que o advogado exerça cargo administrativo nas universidades públicas. Então, João é professor e advogado. Aqui, muito cuidado. Eu falei para você a minha situação. Como procurador do Distrito Federal, não posso advogar contra a fazenda que me remunera. Mas o Estatuto da OAB dá uma única exceção. Existe uma hipótese em que um servidor público específico pode sim advogar contra a fazenda pública que o remunera. E essa hipótese é justamente a hipótese da questão, que é o professor universitário. Então aqui foi um peguinha filha da mãe no exame de ordem para você saber, você ter certeza que você tem que decorar as hipóteses de incompatibilidade e de impedimento trazidas no Estatuto da OAB. E onde é que estão essas hipóteses, professor? Está lá a partir do artigo 27 do Estatuto da OAB. Vou jogar aqui na tela agora. Aqui no 27 tem a definição. Incompatibilidade é o homem tentando jogar futebol feminino. É proibição total. E o impedimento, proibição parcial do exercício da advocacia. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Chefe do Poder Executivo, ou seja, prefeito, governador e presidente da República, não pode advogar de forma alguma, é incompatível. Membros da mesa do Poder Legislativo, presidente, vice-presidente de Câmara de Vereadores, de Assembleia Legislativa,
membros da mesa. Os demais vereadores e deputados podem sim advogar. Membros de órgãos do Poder Judiciário, juiz, assessor, serventuário da Justiça, membros do Ministério Público, promotor, procurador da República não pode advogar, membros de tribunais e conselhos de contas, de juizado especial, juízes classistas e todos que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta e indireta. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direto ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário. Aqui entram os serventuários da Justiça, oficial de Justiça, técnico judiciário, analista administrativo e aí vai por diante. Não podem exercer atividade de advocacia, é incompatível. Também os tabeliães não podem exercer atividade de advocacia. Ocupantes de cargo ou funções vinculadas direto ou indiretamente à atividade policial. Então, PM, Polícia Civil, não pode, policial federal não pode exercer advocacia. Militares também não pode, só os da reserva, ó. Não podem os militares da ativa, os da reserva podem. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributo. Fiscal de renda, analista tributário não pode ter OAB. Ocupantes de direção e gerência em instituições financeiras. Gerente de banco também não pode advogar. Não se inclui nas hipóteses do inciso 3 os que não detêm o poder de decisão relevante sobre interesse terceiro a juízo do Conselho competente da OAB. Aqui o inciso 3 é que ocupa cargo de direção em órgãos da administração pública. Também é o caso da questão, porque se ele é diretor de faculdade, ele ocupa um cargo em comissão. Só que, nessa hipótese, o Conselho da OAB que vai avaliar se esse cargo tem poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Então, não vai se incluir no inciso 3 se esse cargo não tem poder de decisão relevante sobre terceiro e se esse cargo se refere à administração acadêmica. Então, aqui entrou na exceção do parágrafo 2º, questãozinha filha da mãe, que entrou na exceção do parágrafo 2º. Ele exercendo cargo em comissão poderia até ser incompatível, desde que tivesse poder de decisão relevante sobre terceiro, mas não entra nessa restrição aqueles que ocupam cargo de direção acadêmica, como o caso da questão. Aqui, agora os impedimentos, artigo 30. São impedidos de exercer a advocacia servidores da administração direta e indireta fundacional contra a fazenda pública que os remunere. Aqui é o meu caso. Eu sou servidor da administração do Distrito Federal. Estou impedido de exercer advocacia contra a fazenda pública que me remunera. Também são impedidos, ou seja, impedimento parcial, aos membros do Poder Legislativo. Lembre-se lá que a incompatibilidade são aos membros da mesa do Poder Legislativo. O impedimento dos membros do Poder Legislativo só alcança contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações, empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Então, um vereador, um deputado estadual, um senador ou um deputado federal não podem advogar contra ou a favor da fazenda pública, nem das entidades da administração indireta, nem de concessionária ou permissionária de serviço público. E aqui também é um caso que poderia se enquadrar lá na questão. O sujeito ele é professor universitário de faculdade pública, então ele é servidor da administração direta. Ele teria uma hipótese de impedimento, só que essa hipótese de impedimento não vale para os docentes de curso jurídico. Então, você se formou, passou na OAB, passou no concurso para professor universitário. Você pode advogar contra a União que te remunera? Pode sim, porque você entra aqui
na exceção do parágrafo único do artigo 30. Não se inclui na hipótese do inciso 1 os docentes dos cursos jurídicos. Se você for diretor do curso jurídico, você tem impedimento para advogar? Ou incompatibilidade? Você tem incompatibilidade para advogar? Não tem incompatibilidade. Porque entra na exceção do parágrafo 2º aqui do artigo 28. Então, questãozinha filha da mãe, porque cobrou 2 exceções numa única questão. Advogado, professor universitário da União. Advogado de universidade, professor universitário de Universidade Federal. Pode advogar contra a União? Pode, porque tem exceção expressa lá no parágrafo único do artigo 30. Diretor de faculdade de Direito. Pode advogar? Tem incompatibilidade? Não tem incompatibilidade, exceção do artigo 27, parágrafo 2º, do artigo 28, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Então vamos voltar aqui para a questão. Essas circunstâncias indicam que o cargo ocupado pelo advogado seria um caso A. Abrangido pelas normas que criam regras de incompatibilidade? Não. B. Não previsto, vez que a atuação como dirigente de entidade pública é irrelevante? Errado. C. Excepcionado diante da característica que o vincularia ao magistério jurídico? Correto. Então, é uma exceção à regra de que quem é funcionário público, exceção à regra de que quem é funcionário público não pode advogar contra a fazenda pública que o remunera. E exceção à regra de que quem tem cargo em comissão que decida a vida de terceiros é incompatível com o exercício da advocacia, tá? Gabarito, letra C. Então, muito importante saber todas as hipóteses de incompatibilidade e impedimento do Estatuto da OAB para gabaritar sua prova na matéria Ética do Advogado e Estatuto da OAB. Muito obrigado pela atenção, sucesso na prova, grande abraço.